No coração do sertão, onde a seca castiga e as lendas nascem, um nome ecoa: Lampião, o rei do cangaço. Mas quem eram as mulheres que ousaram desafiar um mundo ao lado dele? No Mistérios do Sertão 54, desvendamos segredos, curiosidades e histórias nunca contadas. Curta agora, inscreva-se e mergulhe nas lendas do Nordeste com a gente. Toda semana trazemos histórias que vão mexer com você. Hoje revelamos a vida das cangaceiras, seus amores, suas lutas e os segredos que o sertão guardou por décadas. O cangaço, fenômeno de banditismo social que marcou o Nordeste entre os séculos 19 e 20, era um mundo dominado por homens. Tudo mudou em 1930, quando Maria Bonita, uma jovem de 20 anos, deixou sua vida de dona de casa para se juntar a Lampião. Ela não apenas abriu as portas para outras mulheres, como Dadá, Sila, Inacinha e Enedina, mas também transformou a dinâmica do bando. Essas mulheres não eram apenas companheiras dos cangaceiros. Elas enfrentavam a caatinga, carregavam armas e viviam sob um código rígido de lealdade. Algumas, como Maria Bonita, escolheram um cangaço por amor ou aventura. Outras, como Dadá, foram sequestradas e forçadas a integrar o grupo. Apesar das diferenças, todas compartilhavam a mesma vida nômade, perigosa e cheia de contradições. Uma curiosidade pouco conhecida é que as cangaceiras usavam vestimentas únicas, com chapéus de couro decorados com fitas, bordados e até moedas. Lampião, que aprendeu a costurar ainda menino, frequentemente ajudava a personalizar essas roupas, criando um estilo que se tornou ícone da cultura nordestina. Essas vestimentas não eram apenas estéticas. Protegiam do sol escaldante e dos espinhos da caatinga, além de simbolizar a identidade do grupo. As cangaceiras não participavam diretamente dos combates, mas carregavam pistolas pequenas, chamadas de parabelo, usadas para defesa ou para disparos de sinalização caso se perdessem na mata. Seu papel era essencial no suporte logístico. Costuravam roupas, preparavam alimentos quando possível e negociavam com coiteiros, os aliados que forneciam abrigo e suprimentos. A presença das mulheres trouxe mudanças práticas ao cangaço. Antes delas, os acampamentos eram improvisados e os banhos, raros. Com as cangaceiras, o bando passou a se instalar por mais tempo perto de rios, melhorando a higiene e a organização. A vida das cangaceiras, porém, estava longe de ser romântica. Elas viviam sob regras implacáveis impostas por Lampião. Qualquer sinal de desobediência, traição ou até um olhar considerado inadequado podia levar a castigos brutais, como chicotadas ou, em casos extremos, a morte. Uma curiosidade intrigante é a superstição do corpo fechado, uma crença dos cangaceiros de que orações e amuletos os protegiam de balas. O sexo era visto como algo que abria o corpo, tornando-os vulneráveis. Por isso, relações íntimas eram raras e cercadas de rituais de purificação, limitando a intimidade no bando. Essa rigidez tornava a vida das cangaceiras ainda mais desafiadora, já que precisavam equilibrar lealdade, sobrevivência e os desejos pessoais em um ambiente hostil. Um dos aspectos mais curiosos e menos explorados do cangaço é a gravidez. Em um ambiente de violência, fome e fuga constante, a gravidez era um desafio enorme. Sem acesso a médicos ou condições mínimas de higiene, muitas mulheres perdiam seus bebês durante o parto ou logo após. Maria Bonita, por exemplo, sofreu um aborto espontâneo antes de dar à luz a sua filha Expedita, em 1932. Contrariando mitos, Lampião não expulsava as cangaceiras grávidas do bando. Por contrário, ele desempenhava um papel ativo, muitas vezes acompanhando os partos e decidindo o destino das crianças. Como a vida nômade do cangaço impossibilitava cuidar de bebês, os recém-nascidos eram entregues a coiteiros, parentes ou padres. Expedita, filha de Lampião e Maria Bonita, foi criada por João Ferreira, o único irmão de Lampião que nunca virou cangaceiro. Os partos no cangaço eram realizados em condições extremas, muitas vezes no meio da mata, sem assistência médica. Cangaceiras como Dadá relataram partos dolorosos e perdas trágicas, o que evidencia o peso dessa vida para as mulheres. Algumas fontes sugerem que Lampião, apesar de sua fama de cruel,
tinha um lado paternal. Ele batizava as crianças e se preocupava com seu futuro, garantindo que fossem criadas por famílias confiáveis. Outra curiosidade é que, em alguns casos, as cangaceiras usavam ervas da caatinga, como o arruda, para tentar evitar gravidezes ou aliviar dores do parto, embora esses métodos fossem rudimentares e arriscados. Entre as cangaceiras, Sérgia Ribeiro da Silva, conhecida como Dadá. Aos 13 anos, ela foi raptada e violentada por Corisco, o Diabo Loiro, um dos cangaceiros mais temidos. Com o tempo, porém, Dadá desenvolveu uma relação complexa de afeto com ele. Diferente das outras cangaceiras, Dadá assumiu um papel de liderança, especialmente após Corisco ser baleado em 1939, quando ela comandou o bando por um período. Sua coragem e energia a tornaram uma exceção. Ela participava de combates e tomava decisões estratégicas, algo raro para mulheres no cangaço. Após a morte de Corisco, Dadá foi baleada, perdeu uma perna e viveu até os anos 90, compartilhando sua história em entrevistas. Dadá revelava o paradoxo das cangaceiras. Eram vítimas de um sistema violento, mas também agentes de sua própria história. Após deixar o cangaço, ela se tornou costureira e viveu uma vida simples, afirmando que Corisco foi seu grande amor, apesar do início traumático. Essa dualidade reflete a complexidade das relações do cangaço, marcadas por violência, lealdade e, às vezes, afeto genuíno. Outra curiosidade é que Dadá guardava um orgulho de sua experiência no cangaço, mas também falava abertamente sobre os horrores que viveu, como a constante ameaça de volantes, as forças policiais que perseguiam os cangaceiros. Em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe, Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram mortos em uma emboscada policial. As cabeças dos mortos, incluindo a de Maria Bonita, foram decapitadas e exibidas como troféus, um símbolo do fim brutal do cangaço. Esse episódio marcou o declínio do cangaço, mas o legado das cangaceiras sobreviveu. Elas desafiaram as normas de uma sociedade patriarcal, enfrentaram a caatinga e deixaram marcas profundas na cultura nordestina, em cordéis, filmes e músicas. Uma curiosidade final é o impacto cultural das cangaceiras. O chachado, dança de guerra dos cangaceiros, foi popularizado por elas e tornou-se uma expressão cultural do Nordeste, com seus passos ritmados que imitam movimentos de combate. Além disso, o chapéu de cangaceiro, com os seus enfeites, virou um ícone, usado até por políticos em campanhas eleitorais. As cangaceiras também inspiraram a literatura de cordel, que romantizou suas histórias, mas muitas vezes ignorou suas dores e lutas. Outra história pouco contada é de Enedina, cangaceira que sobreviveu à Grota do Angico e viveu até os anos 90, compartilhando relatos sobre a solidão e os sacrifícios das mulheres no cangaço. Lampião e suas cangaceiras são mais do que lendas. Eles representam a luta, a dor e a resiliência do povo nordestino. Suas histórias, cheias de violência, amor e coragem, continuam a fascinar e nos fazer refletir. Heróis ou bandidos? Talvez um pouco dos dois. Curtiu essas histórias? Deixe o seu like, compartilhe e comente. Qual curiosidade sobre as cangaceiras te surpreendeu mais? Inscreva-se no Mistérias do Sertão 54 para não perder nenhuma história do nosso Nordeste.